A primeira e uma das queridinhas aqui da gente, do nosso portal de trabalho, é chamada de hérnia de disco. Olha lá. Qual a dor, a doença que você quer saber a causa emocional? Hérnia lombar. O que é hérnia de disco, hérnia lombar? Hérnia é um extravasamento do disco. O disco é uma estrutura que fica entre dois ossos da sua coluna, duas vértebras da sua coluna. Então, entre duas vértebras eu tenho um disco que separa essas duas vértebras, dando a capacidade de absorção de impacto, distribuição da energia do impacto. Conforme esses discos começam, e entre cada vértebra da sua coluna tem um disco, ok? Conforme esses discos vão recebendo pressões diferentes que vão modificando as suas tensões, ou seja, imagina que eu tenho algo bem equilibrado assim, e de repente essa vértebra aqui de cima começa a fazer assim. Ela começa a apertar esse disco que está nessa região de uma forma diferente. Logo, esse disco com um excesso de repetição, isso não acontece de um dia para o outro, a não ser que seja traumático, tá, gente? Se isso acontece, essa repetição acontece de posicionamento por muito tempo, você tende a ter um extravasamento, ou seja, um rompimento desse disco, que ele tem anéis cartilaginosos. Esse rompimento, ele é caracterizado com o nascimento de uma hérnia de disco. Por que uma hérnia? Porque aquele conteúdo interno do disco herniou para fora. Quando isso acontece, esse material, esse conteúdo que estava dentro do disco começa a tocar as raízes nervosas, neurológicas, que estão passando ali muito perto dessa mesma região, né? Que são as raízes neurológicas que estão passando pela tua coluna, levando informações para todo o teu corpo. Então, quando a gente pensa em hérnia lombar, são hérnias discais na região da lombar. O entendimento anatômico e fisiológico e mecânico do porquê isso acontece é esse resumo rapidinho que eu fiz aqui. Agora, o porquê que uma pessoa chega nesse estado, considerando não apenas as alterações mecânicas de equilíbrio do seu corpo, mas as alterações e os comportamentos emocionais que essa pessoa possa ter. Então, a região da lombar, são as vértebras mais largas, aonde recebe lá embaixo, né, atrás, né, as costas bem embaixo. Todo mundo diz que dói, dor nos quartos, que eles falam, as pessoas dizem, né, a bacia está doendo. Essa região da lombar é onde recebe o maior impacto, por isso que elas são as maiores. No caso aqui, a hérnia lombar, né, que foi o que perguntou qual que é a causa emocional, é onde a região que dá a base, a sustentação, para você ter uma grande mobilidade, inclusive para dar passos na sua vida. A região do quadril, onde tem a ligação ali da lombar, que as pessoas falam que você tem que ter jogo de cintura para lidar na vida, é essa região que a gente está dizendo. Quando você tem uma hérnia lombar que pinça o nervo ciático, por exemplo, você vai ver que você não consegue se movimentar, você não vai dar um passo, você perde inclusive a mobilidade de pernas. É como se a sua base tivesse sido desestruturada e você está com rigidez, com medo. E vamos pensar em tudo que é base? É aquela região mais da sustentação da sua vida, onde promove a tua vida. Então é a base familiar, a base financeira, a base educacional, das suas crenças, todas essas bases que vão compor a sua estrutura para se movimentar na vida em vários setores. Se essa base está sendo extremamente pressionada a ponto de empurrar o teu disco, porque é isso que está dizendo, você está sofrendo pressões nesta base. Pode ser de sobrevivência, pode ser de crença que te limita num lugar e que você queria dar passos diferentes, mas a sua base está sendo pressionada. Quando isso acontece, e as energias que acontecem nessa região, então quando eu falo energias, eu já estou falando de comportamento humano, de emoções e de sentimentos, né? As energias que passam nessa região, que estão presentes nessa região, de acordo com as características desta região, elas são energias de ação, de decisão
e de proatividade, ação. Então são as energias que movimentam você para fazer alguma coisa, para tomar uma atitude, para modificar algo que você não gosta, para conquistar aquilo que você precisa. Quando você repetidas vezes, e entende, quando eu falo repetidas vezes, são realmente muitas vezes, estou falando de milhares de vezes desse mesmo pensamento e comportamento. Quando você repetidas vezes vivencia a sensação, o sentimento, o pensamento, a emoção de que eu não consigo, que vai dar errado, que putz, como é que eu vou resolver essa situação agora? Eu acho que não vai ter jeito. Vai faltar para minha sobrevivência. Eu não vou conseguir sustentar a minha família. Eu não vou ter dinheiro para pagar as contas. Quando você vive isso repetidas vezes, muitas vezes, milhares de vezes, esse é o estímulo energético emocional que dá toda a capacidade para que exista então uma hérnia de disco na sua lombar.